Olá pessoal, saudações a todos vocês que estão inscritos no canal ou que chegaram a esse vídeo aqui de passagem, fazendo alguma pesquisa, ou encontraram um thumbnail que fala sobre o tema que nós estamos abordando e talvez tenha sido atraído por esse tema. Esta é mais uma palestra que nós vamos fazer aqui, que é aproveitando uns slides que nós preparamos lá atrás, né? Essa foi em 2018. E apesar de eu estar agora numa fase mais astrológica e trazendo mais vídeos assim de astrologia e até de tarô também, eu já tenho tempo que não fazia palestra sobre física quântica. Eu resolvi resgatar, né, olhando nos meus arquivos de palestras que eu ainda não tinha trazido aqui para o canal, e lembrei de uma que eu fazia sempre para o La Harmonia, aqui em Salvador, Bahia, né, que é dentro da Universidade Livre do Espírito. Nunca mais eu fiz essa palestra e eu renovei ela, fui melhorando, fui atualizando e acho que ela ficou num formato legal, apesar dos slides ainda estarem naquele método, naquele formato tradicional, convencional, e que não é o formato 9x16 que eu tenho usado agora para ficar mais adequado ao vídeo do computador, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês essa palestra que tem o título Universo Quântico, Espiritismo e Inconsciente. É uma palestra que tenta juntar as informações da física quântica, né, as anomalias, né, ou como alguns chamam, ou ideias quânticas, como até o pessoal da Harmonia chama, ou até, por exemplo, fenômenos estranhos que ocorrem na física quântica, e os fenômenos espíritas, ou os acontecimentos espíritas, ou a fenomenologia, a epistemologia espírita, como que ela vê isso e como que isso pode ser analogamente associado, né? E então é interessante esse tema, que vocês vão ver que parece não ter muito a ver, mas o próprio Carl Gustav Jung, né, que trabalhou com a psicologia analítica, ele também trouxe para o lado psicológico algumas questões da física, e por isso que nessa palestra também envolve um pouquinho de psicologia analítica junguiana, e daí o título Universo Quântico, Espiritismo e Inconsciente. Então vocês vão ver que o inconsciente entra também nessa parada aí, tá certo? Então, podem continuar conosco aí logo depois da vinheta que nós teremos essa palestra para vocês, ok? Então, eu posso dizer que este tema, ele não se encontra muito em livros já desse jeito, dessa forma, né? Talvez até no próprio livro de Adenauer, né? Sobre o assunto de física quântica, que é o presidente da instituição La Harmonia, que eu fiz essa palestra. Mas eu posso citar aqui alguns livros que eu considero de grande importância para esse tema, e aí eu começaria por esses 4 aqui, ó. Estão em língua portuguesa. De todos eles, o que tem uma linguagem mais acessível é esse daqui, né? Espaço, Tempo e Além. Então é um livro que trata da física quântica, física relativística, mas também faz uma abordagem espiritualista sobre esse tema. O mesmo autor também tem esse livro, A Conexão entre Mente e Matéria, uma nova alquimia da ciência e do espírito. Então esse já, texto corrido, né? Não é mais como o de cá. O de cá, a gente encontra ilustrações bonitas, assim, até, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês encontram algumas imagens ilustradas e depois embaixo a referência de onde você tem a explicação mais detalhada sobre o que está aí nas ilustrações, né? Então ele é de uma linguagem bem acessível. Esse outro, então, aqui, a conexão entre mente e matéria, já é texto corrido, mas também é bem acessível, numa linguagem fácil de entender. Bom, já esses 2 livros, eles já têm uma linguagem mais difícil de entender. Não tão difícil assim para o leigo, mas eu diria que esse de todos é o mais difícil de entender, mas é o mais completo e o que talvez traduza com mais assim eficiência as informações que a gente vai abordar hoje na palestra. Esse aqui especificamente tratando da questão da viagem no tempo, né? A mente além do ontem, hoje e amanhã, também de Fred Alan Wolf, né? E esse aqui, que é o tecido do espaço-tempo, loops temporais, distorções espaciais e como Deus criou o universo. Então,
esses dois aqui também são muito interessantes. Fora esses, do mesmo autor ainda, eu digo que esse autor é fundamental porque na abordagem que nós vamos fazer aqui, que ele envolve Paul Dirac, né, o mundo das energias negativas, né, o mar de energias negativas de Paul Dirac, ele é o que aborda melhor, o que aprofunda sobre essa questão. Então, por isso que eu estou trazendo ele. Então, este aqui, que eu já fiz até uma palestra num congresso com esse título mesmo, né, o Universo Espiritual, The Spiritual Universe, né, e do Fred Alan Wolf, não tem em português ainda, espero que algum dia seja traduzido. E esse, Parallel Universe, a pesquisa de outros mundos, para outros mundos, também não tem em português, né. Este autor, Fred Alan Wolf, ele tem um livro também só sobre física quântica, né? O Salto Quântico, se eu não me engano, e eu tenho ele também, ganhou até um prêmio de publicação científica, né? E eu posso dizer que sobre a parte da psicologia junguiana analítica, os livros seriam esses, né? A Energia Psíquica, que é o volume 8/1, que trata justamente dentro de uma perspectiva psicológica da parte da energia, que ele se inspira até na física quântica e na física relativística, a energia é igual a mc ao quadrado e tal, a relação de energia e matéria. E nesse livro de Jung também, de Obras Completas, Civilização em Transição, ele tem uma passagem aqui que depois até eu posso ler para vocês no final, que faz uma conexão muito forte entre essa questão do físico e o psicológico, tá? Então vamos começar aqui fazendo a nossa abordagem com os slides, né, que nós usamos para a época. E aí a gente começa justamente aqui, além desse slide que funcionava como cartaz também, né, a gente tem esse primeiro que a gente usa a expressão ideias quânticas, estranhezas e anomalias, né, porque eu botei assim porque alguns autores consideram ideias quânticas, outros estranhezas, outros anomalias, e falam em anomalias justamente porque acabam tendo que evitar um pouco essa coisa de considerar como normal, como aceitável, certos fenômenos que parecem ser espiritualistas, mas fica claro para a gente que a física quântica ela acaba trazendo explicações bem fortes para a gente, né, de coisas que muitos não acreditam, ou ainda muitos tentam explicar apenas no âmbito científico. Eu costumo dizer sempre nessa palestra, assim, que quando a pessoa vê fenômenos estranhos assim, nos experimentos de física quântica, muitos cientistas dizem, tá vendo, é tudo isso que vocês falavam que era fenômeno paranormal, fenômeno espiritualista, espírita, são fenômenos físicos explicáveis, fáceis de explicar através da física, né? E aí eles tentam dar sempre uma conotação mais materialista. Já os espiritualistas, em contrapartida, dizem o seguinte, tá vendo isso que a gente fala há muito tempo, só agora vocês estão descobrindo. Então veja que assim, é uma guerra que acaba não tendo vitorioso, porque sempre tem uma argumentação em favor de si próprio e vira uma complicação, que as pessoas sempre querem ter razão, né? Mas é preferível ser feliz, né? É preferível descobrir que existe uma verdade, talvez interpretada de maneiras diferentes por esses autores diferentes, tá? Bom, entre as ideias quânticas, são 7 no total, nós temos essas seguintes. Vamos falar mais rapidamente sobre elas e depois a palestra vai ser justamente um destrinchar de todas elas. O primeiro é o salto quântico, que praticamente deu o passo inicial para a mecânica quântica, quando Max Planck descobriu que átomos, que elétrons, eles atravessam uma camada para outra quando há uma absorção ou transmissão de energia, de fótons, né, e tal, eles fazem um salto mesmo assim, que some de um lugar e aparece outro. Então não é simplesmente, vocês estão vendo aqui na ilustração uma setinha mostrando, né, desse elétron na cor preta para ele aqui na cor branca e aqui no sentido contrário. Essa setinha não está querendo dizer que esse elétron está passando por esse percurso aqui até chegar lá, cá, não. Ele some aqui e aparece cá. Então isso que foi algo que chamou muita atenção de Max Planck e fez ele dar esse título, né, ao salto quântico, porque é sempre de um quanto, não tem frações, né? Um quanto que seria assim, uma unidade inteira, uma quantidade especificada, né? Então aqui você vê, quando o salto quântico é da camada
menos energética para mais energética, você tem uma absorção de energia, né? E quando você tem um salto da mais energética para menos energética, há uma transmissão de energia ou de fóton, que é o que gera a luz, né? Existe o princípio da incerteza, que muita gente às vezes enuncia ele de forma errônea, né? Porque o princípio da incerteza diz que quando nós conseguimos observar a velocidade, né, o momento de um elétron, não conseguimos observar com muita precisão a sua posição. Quando nós observamos com precisão a sua posição, não conseguimos observar com muita precisão a sua velocidade, o seu momento. Então, é uma questão assim de proporcionalidade, né? Você vai diminuindo uma precisão e vai aumentando a outra. Então, daí surge esse princípio da incerteza, que acaba também existindo em outras áreas que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas a base mesmo, né? O básico que a gente pode dizer desse princípio é exatamente isso, né? Outro princípio que precisa ser analisado logo em seguida é o princípio antrópico participativo, que é o que dá a gente a ideia de uma consciência causal, né? E mostrando que a gente, na verdade, está associando sempre as coisas a uma causa e efeito, né? E ele também está relacionado à questão de que nós atuamos sobre a matéria mais do que a gente imagina, né? Logo abaixo dos princípios, a gente vê os cientistas que estavam associados a essas descobertas, né? Então a gente tem aqui o Thomas Young e o Max Born. Vocês vão ver que o fenômeno ou melhor, o experimento que está associado a esse princípio é o experimento da fenda dupla, e a gente vai ver daqui a pouco, né? O outro princípio é o princípio da descontinuidade, que é um princípio bem assim significativo na física quântica, porque talvez seja o princípio que dê nome a ela, né? Porque quando a gente falou de quantum nesse instante, falando de uma quantidade inteira, etc., não existe uma continuidade tão grande quanto parece nos fenômenos, né, físicos de um modo geral. Então a gente pode dizer a vocês que esses saltos que acontecem e também uma série de fenômenos que ocorrem, né, através de experimentos que se percebeu, mostra que as partículas se movem de uma maneira muito brusca e até transitam de uma dimensão para outra, transitam de um universo para outro, e isso faz parte, é uma característica da física quântica também, né? Depois temos o princípio da não localidade, muito utilizado ultimamente, porque até não foi descoberto há tanto tempo assim, já foi no século XXI que foi descoberto essa não localidade, ou pelo menos experimentado com mais profundidade, apesar de experimentos desde muito antes, né, já existiam e não tinha sido construído até com essa nomenclatura, com essa forma tão desenvolvida como está hoje, né? E diz respeito ao emaranhamento quântico, a interações que foram analisadas por Alan Aspect em 1982, mas confirmado em 1982, e Einstein já falava das ações fantasmagóricas à distância, e vocês vão ver daqui a pouco exemplos disso, tá? O princípio da não causalidade. Então, a ideia de que existe uma transcendência no tempo, né? Você pode ter fenômenos que o efeito ocorre depois da causa, ou melhor, que a causa ocorre depois do efeito. Então você ter influências futuras causando algum impacto no presente, coisas que parecem ser irracionais, mas que a física quântica mostra como possíveis, né, de transcender o tempo, né, fazer com que as pessoas não percebam que o tempo é uma ilusão, né? E por último, talvez mais em moda ultimamente, né, com muitos filmes aí apresentando, né, de ficção científica, né, de heróis também, que tratam do multiverso, né, ou múltiplas dimensões. Então os cientistas estão todos aí, né, associados a esses fenômenos, e a gente vê que nessa ideia de multiverso a gente pode associar algumas questões muito fortes do espiritismo, do espiritualismo, da teosofia, principalmente a ideia de outros universos mais sutis, né? Bom, aí a gente começa a exemplificar o princípio da incerteza, né? Porque o salto quântico a gente já pode falar um pouco mais quando a gente comentar sobre os outros princípios que vão ser comentados em conjunto, né? Mas aqui a gente está já começando pelo princípio da incerteza, que talvez seja o mais básico e que, como nós dissemos, é aquele que informa que quando a gente consegue perceber o momento de uma partícula,
não conseguimos ver a posição dela com muita precisão e vice-versa. Eu disse que isso também se reflete em outros fenômenos, né? Não só no físico. Por um princípio que a gente pode recorrer a Hermes Trismegisto, né? Hermes Trismegisto, que é o autor do princípio da correspondência, que diz o que está em cima é como o que está embaixo. A gente pode interpretar que assim como fenômenos que acontecem na matéria têm seus princípios, esses mesmos princípios podem ter com seus correspondentes no mundo emocional, no mundo mental, no mundo intuicional. E aí eu tenho um exemplo que é esse da percepção das pessoas, né, no mundo da percepção, no mundo mental, em que você não consegue perceber com precisão os dois rostos e o vaso, né? Quando você consegue ter nitidez de que está vendo um vaso, aí tanto na versão à esquerda, que essa é a versão tridimensional, quanto na versão bidimensional à direita, que é mais comum vocês verem nos livros, quando a gente consegue perceber o vaso, ou aqui, a gente não percebe com muita nitidez, com muita precisão, os rostos. Quando a gente percebe o rosto, a gente já não percebe o vaso com tanta nitidez. Então isso é uma nuance muito assim tênue de sair de um e passar para o outro, que exemplifica muito bem no mundo psíquico, né, o que acontece no mundo físico também, né? Essa questão da incerteza, do princípio da incerteza. Então, isso é comumente chamado na psicologia cognitiva de simultagnosias. A palavra simul está associado ao mesmo tempo, a é o prefixo de negação, e gnosia está associado a conhecimento, gnose, né? Então, são coisas que a gente não consegue conhecer ou perceber ao mesmo tempo, por dificuldades, por limitações do nosso poder de cognição, né? Então, fatos como esses acontecem. Existem outras simultagnosias que poderiam exemplificar o princípio da incerteza na nossa psique humana, que é, por exemplo, a dificuldade da gente ser crítico e criativo ao mesmo tempo. As próprias dualidades, os próprios... a cruz, né? A cruz da psique que a gente tem de Jung, que ele fala que o pensamento está de um lado, né? E o sentimento está do outro, que a intuição está de um lado e a sensação está do outro. Isso também são simultagnosias. Uma pessoa que usa muito o pensamento tem dificuldade de usar sentimento. Isso até é bem intuitivo, é fácil da gente perceber. As pessoas que, por exemplo, estão agindo muito no sentimento, com um relacionamento afetivo, não conseguem, por exemplo, perceber quando uma pessoa está fazendo alguma coisa que não é muito positiva para você. A pessoa não enxerga, né? É aquela coisa do amor cega, né? Então esse é um dos exemplos. Quando a pessoa é muito intuitiva, não é muito pé no chão, viaja muito nas ideias, ela não consegue ser muito sensação. Então existe também uma simultagnosia, uma dificuldade, que é aquela velha história que Jung chama de que diz que quando uma coisa está no consciente, a outra é jogada no inconsciente, porque são polos opostos, e a gente acaba tendo que trabalhar esse yin yang aí, né? Essa correspondência do yin yang aí que precisa ser bem exercitada. E é como se fosse um pêndulo, né? Aquela coisa da enantiodromia. A gente vai muito numa direção, precisa compensar indo na outra direção. E isso é um conteúdo importantíssimo, que a gente vê como tem relação muito forte dentro da parte física, como também na parte psicológica, né? Aqui eu trouxe uma ilustração que tenta ser didática, né, do experimento da fenda dupla. No nosso vídeo temos até uma imagem, né, do Fred Alan Wolf em desenho animado, que vocês podem ver aqui no nosso... Eu vou colocar aqui no... Não está aparecendo mesmo. Aqui no card, para vocês verem, né, depois desse vídeo, que é só da fenda dupla mesmo. Então, esse experimento da fenda dupla, ele diz respeito a uma tentativa de provar se a luz se propaga através de luz ou de onda. Então aqui é um canhão que a gente acabou criando. Essa imagem foi criada por a gente num software chamado SketchUp, muito usado em arquitetura, né? Então imagine que aqui é um canhão de luz, emitindo essa luz aqui através de laser, na verdade, né? Através dessas fendas, essas duas fendas. E aí a gente pensa assim, dentro da explicação física, se a propagação da luz for através de corpúsculos, que vocês estão vendo aqui, bolinhas, né? Você teria do lado de cá, num aparato onde recebe e absorve esses fótons, você teria dois feixes de luz
que são os lugares onde as bolinhas passam e conseguem atingir essa parte de cá, o feixe duplo. Então, se a luz se propaga através de partículas, fótons no caso, ela teria esse padrão aqui. E se for através de onda, o que é que vai acontecer? Fazendo aqui uma analogia como se aqui tivesse uma água, né? Eu botei ela na cor mais ou menos da bolinha do laser, né? Teriam ondas aqui que se transmitiriam assim desse jeito, uma atravessando aqui, outra atravessando cá, e elas, nos pontos de encontro onde uma onda se somaria à outra, teríamos o clímax, né, a parte maior, mais alta da onda, né? E as partes onde uma está para cima e outra está para baixo, elas se anulariam. Então criaria do lado de fora, do outro lado assim, um padrão de interferência, que é esse que chama aqui, esse resultado de se fosse transmitido em ondas. Então, um experimento que foi feito por Thomas Young lá no século XIX, ele se repetiu inúmeras vezes, né? E o que acontece é que, na verdade, o padrão que aparece sempre é esse aqui, né? Do padrão de interferência, né? Mas no momento em que um indivíduo, né, começa a observar, um cientista começa a observar diretamente essa partícula, porque os cientistas já tinham uma ideia muito mais forte apontando para a luz se propagar através de partículas, já tinham até o nome fótons e tal. E aí quando usaram um instrumento de observação, imediatamente o padrão deixou de ser um padrão de interferência e passou o feixe duplo, como está aqui, somente por causa do observador. E quando existia até um instrumento funcionando, mas não tinha um observador, o padrão voltava a ser o padrão de interferência, ou como se fosse onda. Então, o que se concluiu desse experimento é que, quando não há uma consciência observando, medindo, avaliando o fenômeno, a partícula se propaga, né, a luz se propaga através de ondas. Quando alguém observa, essa onda se colapsa e imediatamente se transforma em partícula. Então, repare como isso é complicado, porque até para os cientistas, até para os cientistas agnósticos e materialistas, isso é muito estranho. Algo que se comporta como onda, elétrons que estão numa nuvem em volta do núcleo, né, do átomo, e que quando você vai observar essa nuvem de elétrons para saber o que é que está acontecendo ali de fato, a pessoa vê um elétron ali acontecendo, que estaria espalhado, né, dentro da nuvem inteira, mas ele se colapsa e vira uma simples partícula no momento que alguém observa. Então o fenômeno é exatamente esse aqui, ó. Função de onda ou onda de probabilidades acontecendo, mas quando um observador entra na jogada, uma consciência aparece, o colapso de onda ocorre e o que era antes um feixe de ondas, era um monte de ondas, passou a ser uma partícula. Então, isso tem muito a ver com o nosso conhecimento espiritualista, né? A gente sabe que nós interferimos na matéria mais do que a gente pensa. E existem teorias e mais teorias espiritualistas, né, da existência das formas de pensamento atuantes no mundo etérico, no mundo astral, no mundo mental, no mundo espiritual. E que quando a gente consegue uma força muito mais, uma força de vontade, uma intensidade naquele pensamento, uma convicção, talvez assim eu diria uma precisão do pensamento, ele se materializa no âmbito etérico, no âmbito astral, no âmbito mental, e um vidente consegue até ver aquela forma de pensamento que a gente está imaginando, né? Então isso é muito interessante para a gente conseguir fazer uma analogia, uma associação bem dentro daquele princípio da correspondência, né, que está em cima é como que está embaixo, e perceber como isso se dá tanto no nível físico, quântico, né, da escalas de partículas bem subatômicas mesmo, como também acontece no nível sutil etérico, na visão de um clarividente e tal. Existe um fenômeno também, uma situação que aconteceu em determinado momento, porque Einstein ele era totalmente contra a física quântica na época, né?
ele não concordava muito, ele achava que era uma teoria meio fora de propósito, porque ele acreditava em Deus, ele sempre declarou que o Deus dele era o Deus de Spinoza, e ele achava que existia uma ordem no universo, e ele acreditava que a física quântica apontava para um universo caótico. Só que, na verdade, dentro desse caos quântico existe uma ordem. Isso se percebeu só na década de 90, com a teoria do caos, e Einstein não alcançou essa teoria do caos. Se ele tivesse vivido até os anos 90, talvez ele desse contribuições muito grandes, além das que ele já deu para a física quântica. Apesar de ele ser contra a teoria quântica, ele contribuiu muito com suas pesquisas, né? Seus experimentos mentais, que só foram verificados experimentalmente na prática, em laboratório, anos depois, né? E especificamente desse fenômeno aqui, né? E desse termo que ele criou, ação fantasmagórica à distância. Esse experimento mental da ação fantasmagórica à distância, ele foi criado por Einstein, tentando negar o princípio da incerteza. Veja bem, prestem bem atenção. Se o princípio da incerteza que eu disse para vocês nesse instante, por isso que eu quis começar por ele didaticamente, para poder explicar agora o emaranhamento quântico dessa parte que nós vamos falar agora, Einstein dizia que não concordava com o princípio da incerteza, ele achava que as coisas não estavam tão atreladas assim, e existia um conceito já existente na época de partículas emaranhadas, partículas que poderiam estar em estado singular, estado singleto, ou seja, tão interagindo tanto entre si, uma com a outra, que quando uma modificasse, a outra modificaria também, em qualquer lugar que elas estivessem. Einstein dizia o seguinte: se eu pegar um elétron, né, de determinado átomo que esteja emaranhado com outro, né, eu pego esse elétron isolado, que está emaranhado com outro que pertence a um átomo, e esteja longe dele, eu posso verificar a posição dele no átomo que está dentro no elétron que está dentro do átomo, e medir a velocidade dele, o momento dele, no outro que está emaranhado, porque a velocidade dele vai ser sempre igual, porque estão emaranhados. É complicado isso, né? Mas que seriam átomos elétrons que estão tão interligados que eles têm as mesmas características. E aí, o que é que ele dizia? Sendo assim, ele conseguiria ter a mesma precisão de verificação da posição e a verificação do momento ou velocidade, né? Só que quando esse experimento foi possível fazer, através de Alan Aspect em 1982, se notou que também valia o princípio da incerteza à distância. Ou seja, se você mede com precisão a posição do elétron que está dentro do átomo e tenta medir a velocidade do elétron no outro átomo lá, você consegue medir com menos precisão. O princípio da incerteza é válido até quando os átomos emaranhados estão a uma distância muito grande. E com isso, Einstein perdeu nessa sua tentativa de negar o princípio da incerteza, e ainda acabou sendo derrotado também em uma outra afirmativa que ele dizia que não existe nada que possa viajar além da velocidade da luz. Uma afirmação categórica que talvez abarcasse muita coisa. Se ele dissesse talvez assim que partículas não poderiam viajar além da velocidade da luz, ou sem perder a sua característica, coisas desse tipo, talvez ele pudesse estar sendo sempre verdadeiro na sua afirmação. Mas ele, quando disse que nada viajava além da velocidade da luz, ele acabou sendo negado com isso, porque essa informação de uma partícula sendo analisada em sua posição e a análise dela, do momento, né, ela era instantânea, não existia lapso de tempo. Então era não só além da velocidade da luz, quanto seria uma transmissão instantânea. Só que muitos dizem que o que estava sendo transmitido ali não era nenhuma partícula ou algo parecido, era algo que transcende a partículas, porque é uma informação. Agora, como essa informação chegou lá e como essa informação é transmitida é que ninguém sabe até hoje, né? Temos algumas dicas que vão aparecer logo em seguida, depois assim, nos outros princípios que nós vamos abordar daqui a pouco aqui, né? Então, essa colocação foi que deu origem a essa célebre afirmação de Einstein de que Deus não joga dados com o universo, né? Porque ele acredita que tudo tem uma ordem, né? E o Bohr, ele contrariando Einstein, disse assim: não diga
a Deus o que ele deve fazer, o que não deve fazer. Então essa discussão levou muito tempo, era uma discussão saudável, mas levou algum tempo ainda persistindo a divergência entre eles, né? E aqui mostrando justamente, né, um exemplo de emaranhamento quântico entre partículas. Então, quando uma partícula A está girando com spin nesse sentido, a partícula B está girando nesse sentido. Se algum cientista mudar o giro desse spin, inverter de positivo para negativo, o outro inverte também. Então isso é interessante porque pode explicar muitos fenômenos espiritualistas, né? O Michio Kaku, que é um cientista que não acredita muito em fenômenos espiritualistas, mas a família dele toda é budista, então ele disse que ele acabou sendo influenciado para pesquisar explicações para a telepatia, por exemplo. Então ele tem um livro, A Física do Impossível, em que ele tenta explicar a telepatia e acaba explicando a telepatia como uma possibilidade, na verdade, né? Como uma hipótese de pesquisa, como uma hipótese de trabalho, de que talvez a telepatia pudesse ser explicada por esse pelos emaranhamento quântico, né? Então aqui vocês estão vendo que é um experimento chamado experimento do paradoxo EPR, porque EPR que é Einstein, Podolsky, Rosen, né? Que são os 3 cientistas que fizeram esse experimento mental na época de Einstein, e muitos anos depois, né, isso no início do século XX, né, e aqui em 1982 o Alan Aspect conseguiu testar isso, verificar isso em laboratório, certo? Agora, o princípio da descontinuidade quântica está muito associado ao chamado mar de Dirac, né, que tem a ver também com o salto quântico, né, por isso que eu deixei para explicar o salto quântico agora. O Paul Dirac é um cientista, esse que está aqui, né, é um cientista que muitos dizem que era mais inteligente que Einstein e trouxe várias contribuições que depois foram deixadas de lado, né. Felizmente alguns cientistas como Richard Feynman, ele trouxe à tona algumas coisas, tentou trazer de volta, e Richard Feynman inclusive trouxe até uma abordagem mais espiritualista também, apesar dele não ser tão espiritualista assim. Mas o Paul Dirac, ele defendia a ideia de que o elétron, assim como todas as partículas, o Paul Dirac defendia a ideia de que o elétron, assim como todas as partículas, viajam numa velocidade acima da luz. Eles são, na verdade, táquions. Só que como eles viajam para frente, para trás no tempo, voltando um pouquinho depois da posição que estavam, então aquele movimento que o elétron faz em volta do núcleo, no átomo, é um movimento de viagem para frente e para trás no passado. Isso pode ser uma maluquice, pode ser uma loucura, mas ele tinha provas bem fortes, matemáticas, né, que levavam ele a concluir isso, né? E ele dizia que nesse viajar no tempo para o futuro, para o passado, muita coisa acontecia, né? Então, exatamente esse fenômeno do zigue-zague do elétron, né? O movimento zigue-zagueante do elétron, que marcou, né, a ideia dele. Muita gente negou essa ideia, mas outros tentaram dar continuidade, mas muitos não conseguiram também, né? Porque era uma coisa muito avançada, né? Então, na verdade, isso explicaria talvez muitos fenômenos hoje associados à matéria escura, porque a matéria escura é a que freia a velocidade das partículas, vamos dizer assim, dos táquions que viajam acima da velocidade da luz e fazem com que o universo possa existir, né? Então, a energia escura, na verdade, não é nem a matéria escura. Então, a energia escura é responsável para que o universo possa existir, porque ela diminui, ela freia a velocidade desses elétrons, dessas partículas de modo geral. Então, acaba acontecendo isso, né? Ou o zigue-zague de Paul Dirac, ou esse freio da matéria escura, né? Ou que o bóson de Higgs também tem um papel muito forte. Ele tinha uma negação da teoria de Einstein, porque ele dizia que a dedução da fórmula E igual a mc ao quadrado é uma dedução a partir de uma raiz quadrada. E quando você tem uma dedução através de raiz quadrada, você tira a raiz de um lado, que estava E ao quadrado aqui, e aqui a gente tinha uma raiz quarta, e aqui quadrada, aí ele elimina, ele tira uma raiz quadrada aqui, tira outra do lado de cá, o outro termo, aí você acaba tendo dois resultados, um positivo e outro negativo.
porque tanto um é verdadeiro como o outro. O que quer dizer que existe energia negativa. E o que seria essa energia negativa? É isso que o Paul Dirac tenta explicar, e ele diz que existe um mar de energias negativas com todas as polaridades invertidas das partículas, né? E que talvez até em alguns momentos esse zigue-zague do elétron seja uma viagem para esse mar de elétrons que existe lá com todas as cargas invertidas. Então ele defende até a ideia de que quando existe esse salto quântico, né, que eu disse a vocês, um elétron sair de uma camada menos energética para uma mais energética, recebendo fóton para que essa energia seja acrescentada e ele passe para uma camada mais energética, né? Aqui o fóton sendo transmitido e por isso essa energia baixando, ele cai para uma camada, né? O elétron cai para uma camada menos energética. Isso é uma coisa normal, comum, mas ele afirmava que quando, por exemplo, o elétron transmitia 2 fótons, né, ele dizia que esse elétron some e que esse elétron vai para o mar de Dirac. Ele vai para um mundo que é desconhecido, é um mundo virtual, é um mundo que talvez seja outra dimensão. Isso poderia parecer uma loucura até que um cientista, Carl Anderson, né, um cientista americano, tivesse descoberto o pósitron. Então, quando o Carl Anderson descobriu o pósitron, ele percebeu que o Paul Dirac, 2 anos antes, já tinha antevisto a possibilidade de existirem partículas invertidas, né? E o pósitron nada mais é do que o contrário do elétron. Ele é um elétron positivo, né? Com a mesma massa, com a mesma carga, vamos dizer assim, só que em sinal oposto, né? Então, quando existe essa transição de da camada menos energética, né, para o mar de Dirac, então se emite 2 fótons, e aí esse elétron vai para um mundo de energias negativas. O que quer dizer um mundo de energias negativas? Um mundo de antimatéria. Porque se a matéria tem uma carga positiva nesse mundo nosso, no mundo de energias negativas, ela teria uma carga positiva. Se tem uma carga positiva no nosso, teria uma carga negativa nesse outro mundo. Então esse mundo que nem todos aceitaram, acharam muito esotérico, apesar de Paul Dirac não ter propensões a esoterismo, né? Ficou esquecido, ficou deixado de lado. E aí nesse esquema que vocês veem aqui, a gente ilustra bem isso, né? Aqui o elétron que está na camada mais baixa, energética, que a gente coloca aqui mais 1. Se eu disse a vocês que no mundo quântico a gente trabalha com inteiros, então a gente não tem meio, a gente só tem aqui mais 1, mais 2. Então, aqui um elétron negativo, né? Quando se emite 2 fótons, você pula do mais 1 para o 0 e do 0 para o menos 1. Por isso 2 fótons, porque seriam 2 quântons. E aí ele pula para outro mundo, né? Para esse mundo que eu estou até colocando aqui ousadamente como um mundo, como plano espiritual, né? Então, seria um mundo de energia negativa com o E igual a menos mc ao quadrado. Então, tentando explicar o universo através desse âmbito, né? E realmente existem muitos indícios, né, que fazem sentido para que isso seja desse jeito, né? Aqui, né, mais uma ilustração de Paul Dirac no quadro, como se ele estivesse explicando esse mundo, e aqui mais um esquema, né, que coloca o mar de Dirac aqui embaixo, né, num gráfico de cartesiano aqui, né, em que a gente tem energia aqui nesse sentido, e aí aqui a gente tem posição, né, não importa qual unidade seria aqui, que só importa essa relação aqui de energia negativa e energia positiva, e aqui ele diz que toda vez que um elétron, né, ele passa de um mundo para o outro, existe uma contrapartida, o de cá passa para o lado de cá, então quase que não existe ele desaparece num mundo, aparece em outro, pode não aparecer no mesmo átomo, pode não aparecer, ou pode aparecer, porque na verdade ele não aparece no mesmo átomo, porque muitas vezes se percebe essa variante, né, mas quando ele volta é quase como se não tivesse acontecido nada, né? Mas essa transmissão acontece o tempo inteiro, segundo ele, e isso pode explicar muitas vezes até as interações que a gente tem com o mundo espiritual, de que forma se dá essa interação, né? Através dessas energias negativas
no mar de Dirac aí, né? Deixa eu ajeitar mais aqui a câmera. Bom, a gente tem mais uma ilustração aqui, né, usando o SketchUp, já em 3D, mostrando que existe tanto um emaranhamento quântico nesse sentido quanto nesse sentido, né, dentro de um mesmo mundo, né, no mundo físico para o mundo físico, no mundo espiritual com o mundo espiritual e também entre o mundo físico e o mundo espiritual. Simplificando muito aí essa coisa do mundo espiritual, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa questão do que a gente chamaria de mundo espiritual aí, né? Mas vejam que os gráficos tentam simplificar, né? E nesse sentido existe um conceito também de vácuo quântico que estaria aqui nesse intervalo entre um positivo e um negativo, entre o 1, entre o mais 1 e o menos 1, né? Então a gente teria aqui um mundo etérico, que é a transição, vamos dizer assim, entre o mundo espiritual e entre o plano espiritual e o plano físico, né? E aí a gente poderia dizer que existe um outro conceito que poderia ajudar aí a gente na explicação tanto do salto quântico quanto do mar de Dirac, é se a gente considerar que muitos cientistas têm estudado os buracos negros, considerando eles como fendas espaciais que ligam um universo a outro, né? A um mundo a outro. Uns estudiosos dizem que o buraco negro é como se fosse um buraco de minhoca gigante, com uma massa de gravidade extrema que atrai até a luz e transmite essa luz para outra parte do universo. E aí, se isso realmente é verdade, a gente tem aqui um buraco branco de um lado, um buraco negro do outro. Isso se assemelha muito aos chakras, né? Que fazem com que a gente se conecte ao mundo espiritual, ou mais especificamente, através do duplo etérico, a um corpo astral, ou um perispírito. E aí a gente teria, talvez, uma forma de explicar como que aquelas partículas, os elétrons, se transmitem, se transportam, né, do mundo físico para o mundo espiritual, né? E aí a gente tem aqui um modelo, né, que seria eu não diria nem de buraco negro, mas assim, poderíamos chamar buraco de minhoca para poder ficar mais condizente com o tamanho, né, vamos dizer assim. E aí a gente teria aqui um exemplo de átomo, que seria o átomo físico aqui, né, com seus elétrons em volta. Teríamos um átomo etérico, que é um duplo etérico, que está aqui fazendo a transição. Então é quando o elétron está passando por aqui, né, ele estaria como sendo etérico. Então, dentro daquela viagem do zigue-zague do Paul Dirac, a gente poderia dizer que o elétron ele não passa muito tempo em um mundo, mas ele fica transitando para lá e para cá, para lá e para cá, indo e voltando, e trocando de lugar com outro elétron, um elétron que vem para cá, outro elétron que vai para lá. Então, isso poderia ser através de buracos de minhoca acontecendo, e isso acontecendo com todas as partículas do átomo, não só o elétron. Acontecendo isso com todos os elétrons, acontecendo isso com todos os prótons e com todos os nêutrons, gerando assim sempre antimatéria em um outro mundo que não é o mesmo nosso. Aí a gente vai entender um pouco melhor o que mundo é esse, quando formos mais adiante na nossa palestra. E aí a gente acaba tendo uma compensação e tendo essa interação muito forte aí, certo? Aí mostrando, né, como que a gente pode conectar espaços distantes, pontos distantes no universo através de um buraco negro, porque você tem uma dobra espacial aqui. Então aqui se você caminhar pelo espaço, por essa linha aqui, né, de A para B, você está fazendo um percurso longo dentro do nosso universo. Mas se a gente entender que existe um buraco negro que liga um ponto a outro, bem distante, a gente poderia estar fazendo viagens bem longínquas, e esses buracos eles podem ser criados pela própria velocidade, né? Então a física quântica admite a ideia de que esses buracos eles não estão assim estáticos, presentes já e permitindo que a gente use eles. Alguns já existem funcionando, né, como buracos negros que já foram detectados e filmados hoje em dia, né, mas fotografados, na verdade, né, mas alguns podem ser criados a partir de uma viagem, a partir de uma velocidade, né. Aí a gente tem aqui o salto quântico, também poderia ser explicado por essas dobras espaciais, né, você transmitindo de uma camada para outra. Repare que aqui é um ponto do espaço e aqui é outro ponto do espaço, por isso que eu coloquei essa representação aqui para dar uma ideia de que a gente não está saindo do mesmo mundo, a gente está no mesmo mundo. Aqui
quando existe uma transição do plano físico para o plano astral, a gente está transitando sim de um mundo para outro, por isso que o canal está sendo meio parecendo até um chakra, né? Mostrando aqui a entrada e a saída em outro plano, no plano espiritual. Então, são modelos, né, que tentam explicar de uma maneira bem simplificada aí, geometricamente, mas claro que isso tudo aqui não está muito certo em termos de proporções, porque o núcleo seria muito menor do que isso aqui, dentro da proporção, mas é só para poder ficar mais didático, mais compreensível e até mais estético também um pouco. Aqui, só para ilustrar também tanto o movimento no sentido, né, de sair de um determinado acontecimento ou uma percepção que vai para nós como espíritos ou como pessoas que pensam, como na nossa mente, né, sai do plano físico e vai para o plano espiritual, vai para o nosso corpo mental, para o nosso corpo astral e tal, através dessa via aqui, né, de transição do físico, passando pelo etérico, né? Ou então no sentido contrário, quando um pensamento como esse que eu estou tendo agora, e estou tentando transmitir para vocês, ele sai do plano espiritual e vai para o físico, então acaba dando a gente também essa interatividade num sentido e no outro. Uma coisa que dá uma substância e corrobora a favor dessas ideias que eu estou fazendo para vocês é que hoje em dia na física quântica a tabela periódica é essa aqui, ó. Para a física quântica a tabela periódica é essa. Você tem um mundo de matéria que está aqui embaixo, aliás, que está aqui do lado esquerdo, né? Quarks e leptons, né? E um mundo de antimatéria, e no meio entre eles as partículas, os bósons, que seriam os conectores energéticos, né? Entre as partículas energéticas que transmitem energia, que dão materialidade a energias, né? Então a gente tem aqui o mundo físico, etérico, e aqui o mundo da matéria psíquica, né? E aí a gente vem a questão que é uma questão clássica também da física, né? Quando ocorreu o Big Bang, o famoso Big Bang que a gente ilustrou aqui, está ilustrado aqui nesse desenho, o que foi que explodiu, na verdade? A grande pergunta que se faz, né? Eu sempre brinco com o pessoal nessa hora dizendo assim, não foi uma pólvora explodindo, né? Obviamente, para gerar essa explosão. Eu também brinco aqui dizendo que essa tabela não cai na prova, não, para o pessoal dar risada, porque imaginem se isso fosse testado para vocês em alguma prova, porque isso era dado num curso de uma universidade, né, Universidade Livre do Espírito, e eu brincava com o pessoal com isso. Mas dentro da questão de o que é que explodia, voltando, né, o que é que explodia nessa grande explosão, o que se diz é que era a conexão, o contato entre matéria e antimatéria que gerou essa explosão. Então, se o contato de antimatéria gera explosão, quando ele está no mesmo plano, no mesmo nível, era necessário que, diante dessa explosão, gerasse uma carga enorme, uma quantidade enorme de matéria e de antimatéria. Só que a pergunta que se faz é, onde é que está a antimatéria no nosso universo? A matéria está aqui, né, nessa balança, em uma quantidade muito grande. A antimatéria existe em muito menos quantidade no nosso universo e elas estão presentes nas estrelas de nêutrons, as estrelas superquentes de nêutrons. Por que elas estão nas estrelas de nêutrons? Porque elas não se aniquilam sendo nêutrons. Porque como a carga de nêutron, do antinêutron e do nêutron é a mesma, é zero, então um antinêutron é praticamente igual ao nêutron. Então uma antimatéria de nêutron, uma partícula de nêutron de antimatéria, ela não causa aniquilação. Então ela existe nessas estrelas superquentes de nêutrons, mas mesmo assim é uma quantidade muito menor de matéria. Para onde foi essa quantidade de antimatéria que deveria existir resultante da grande explosão? A explicação é exatamente que foi através do mar de Dirac, ou seja, surgiu o mar de Dirac, surgiu esse mundo de energias que a gente pode dizer que é um mundo paralelo, que a gente até diria assim, que está chamando de um mundo negativo, mas talvez esse seja um negativo, porque o positivo é ele, porque é um mundo que é causal, é um mundo onde as coisas surgem primeiro e é onde tem a parte energética, né, e sutil da gente. Outra brincadeira que eu faço é que existem esses dois livros, né, que é chamado Estrutura da Matéria segundo os Espíritos, primeira parte e segunda parte, e eu digo para o pessoal que este livro é muito difícil de conseguir, mas ele não é um livro que tem que ser alcançado através de mediunidade ou de qualquer fenômeno quântico, não.
é só baixar na internet, porque ele tem disponível, os próprios autores permitiram isso. Então esses autores, né, o autor que psicografou mesmo foi Paulo A. Ferreira, que é um engenheiro, engenheiro eletricista, se eu não me engano, e ele domina alguma coisa de física quântica, e os espíritos que se comunicaram dando informações são físicos, ex-físicos, que quando vivos eles estudaram muito física, então eles mostram para a gente o outro lado, né? Como é que é a física do outro lado. Então é muito interessante esse livro, eu ainda pretendo fazer um vídeo só sobre ele, não vai demorar não, eu já disse isso outras vezes em outras palestras, que eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse material, que merece sim ter uma abordagem específica, e muitas coisas que a gente falou aqui do Mar de Dirac tem lá também, não só neles, mas no livro de férias de Alan Wolf que eu falei para vocês, mas vale a pena estudar esses dois materiais aí, tá? Bom, numa abordagem de vibração, né, a gente pode incluir as supercordas aí, dizendo que se as partículas subatômicas poderiam ter sido algum tempo atrás a última instância da matéria, hoje a gente pode dizer que a última instância é considerada as supercordas, mesmo que a teoria das supercordas ainda não tenha sido provada, né? Mas matematicamente tem muitas evidências que deixariam a gente concluir isso, e também ela dá uma explicação para as quatro forças do universo, unifica as quatro forças do universo, dá uniformidade nas teorias quântica, newtoniana e relativista, e para que isso aconteça também admite a possibilidade de existirem 11 dimensões no universo. Aliás, ela não admite, ela simplesmente diz que para a teoria existir e para explicar tudo isso que ela está explicando, que ficava em aberto sem ela, é necessário que existam 11 dimensões. 10 dimensões físicas e uma temporal. E se a gente for viajar mais dentro da visão espiritualista, a gente pode dizer que existem até mais dimensões, porque talvez não tenha só uma dimensão temporal, né? E aí eu recorro a vocês estudarem um pouquinho da física, da química oculta, né? Eu também fiz um vídeo, eu posso deixar aqui também para vocês um card, mostrando que eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre química oculta, e mostrando que o Charles Leadbeater e Annie Besant conseguiram até um modelo de teoria de supercordas muito antes dela ser criada, e que se assemelha muito, e tem muitos físicos que são teosofistas e que começaram a fazer as conexões, e é muito interessante essa conexão que é feita, porque essa representação aqui, que é chamada, emprestado do espanhol, átomo físico utérrimo, né, que é ultimate, na verdade, né, o último átomo, e o termo átomo passa a ter uma significação mais verdadeira aí, porque é indivisível, que seria a parte mais primordial, mais elementar da matéria. Se quebrar um átomo físico térrimo desse, você parte para o plano astral, o plano espiritual. Então, não é que não exista algo além, mas existe mais sutil, tão sutil que sairia do plano físico, vamos dizer assim. E aqui um livro desse autor Stephen Phillips, que é um físico que eu falei para vocês, que é teosofista e que tentou explicar os fenômenos de percepção extrasensorial, os quarks, etc., com as supercordas, mostrando que a clarividência de Charles Leadbeater e de Annie Besant foi confirmada, né, através da similaridade que a gente encontra na teoria das supercordas e a teoria da química oculta, tá? Aqui é só uma ilustração tentando tornar mais didático, eu uso muito ela na palestra que eu fiz lá de química oculta, vocês vão ver de novo isso, mostrando as partes do mundo físico, né, os subplanos, que são o sólido, líquido, gasoso, aqui dentro da versão da química oculta, aqui dentro da versão da física quântica, com suas ordens de grandeza aqui em potenciação, né, como é que chama isso? Notação científica, é que me fugiu o nome. Então a gente tem aqui em potências de 10, né, e aí você encontra aqui os subplanos etéricos, né, o E4, o E3, o E2 e E1, que é como eu prefiro dar o nome, para poder não complicar com esses nomes, porque poderia ser próton, né, poderia ser metaproto elemental, metaproto
Aqui seria a protoelemental, metaprotoelemental, metaprotoelemental e aqui o átomo físico térreo. E para não complicar muito, eu acho preferível a gente usar éter 4, éter 3, éter 2, éter 1, porque até mesmo a nomenclatura que depois foi usada pela teosofia, etérico, superetérico, subatômico e atômico, dá margem a complicações, porque imagine a gente chamar subatômico algo que é menos sutil do que o atômico, e quando na verdade na física é o contrário. Então, que confusão não seria essa? Então é por isso que eu prefiro chamar de os 3 tipos de éteres, né? O éter 4, éter 3, éter 2, éter 1, sendo o éter 1 o mais sutil de todos, correspondendo à escala subquântica, que seriam as supercordas, tendo uma dimensão de 10 elevado a menos 36 do metro. Então imagine quanto é minúsculo, não tem nem microscópio eletrônico que seja capaz de alcançar essas escalas, né? Bom, mas eu aconselho vocês irem ao vídeo nosso sobre química oculta para aprofundar, porque ali, se vocês não entenderam tudo, ali talvez vocês entendam mais, voltando um pouquinho, tentando prestar atenção mais às explicações, vocês talvez consigam entender melhor, tá? E aqui nós vamos para a ideia dos Branas, né? O conceito de Brana que vai ajudar a gente a entender a parte de dimensões, aquela história dos mundos que eu falei nesse instante para vocês. Na teoria das supercordas, de maneira bem simplificada, eu vou dizer a vocês que existem 2 tipos de cordas. Corda fechada, que é essa aqui, em que as pontas estão fechadas aqui, né? E cordas abertas, que tem 2 pontas aqui, para fora. 2 extremidades aí, né? Isso até acaba complicando na compreensão da gente, porque, veja só, as cordas fechadas, elas não se prendem a nada, porque elas já estão fechadas, então ela não tem essas extremidades aqui para se prenderem a uma superfície. Então elas ficam soltas. As cordas fechadas, portanto, elas viajam de um mundo para outro, de um Brana para outro, de uma dimensão para outra. São poucas as cordas fechadas, mas, segundo consta, nem todos os bósons, que são partículas que transmitem energia, são partículas fechadas. Considera-se hoje na teoria das supercordas que os bósons da gravidade, os gravitons, né, os bósons dos gravitons seriam esses tipos de bósons que transitariam de um Brana para outro. O que significaria que os mundos todos são interligados pela gravidade. Não só dentro de um mesmo plano, mas em planos diferentes. Por isso que a gravidade é considerada a força mais fraca, né? Por incrível que pareça. Atrai mundos, liga mundos, afasta mundos, faz um girar sobre o outro e tal. Mas planetas, na verdade, para não confundir com o mundo, né, sutil, etc. Então atrai planetas, separa planetas, faz um planeta girar em torno do outro, mas é uma força fraca, porque se a gente considerar que a Terra está nos atraindo pela gravidade, e entender que os átomos e os elétrons estão tão afastados a ponto de que poderiam interpenetrar um no outro, só não acontece isso por causa da força eletromagnética, que impede da gente fazer uma mão atravessando a outra aqui, ó, porque teriam partículas muito distantes umas das outras que poderiam interagir, mas não interagem por quê? Porque naquilo que parece vazio entre um elétron e um núcleo do átomo, não é um vazio, existem bósons eletromagnéticos ali, existem fótons que estão transmitindo o eletromagnetismo ali. Então, o eletromagnetismo acaba sendo mais forte que a força da gravidade, porque impede da gente atravessar a Terra, por exemplo. E não só isso, as outras forças, a força nuclear pode atingir, destruir o planeta inteiro, né? A força nuclear forte é a nuclear fraca, tanto uma quanto outra. Uma é a radioatividade, a outra é a energia atômica, né? Então, a força gravitacional ela é mais fraca porque, segundo dizem, todas essas partículas que transmitem ela, que são os bósons da gravidade, que são os gravitons, eles viajam pelos mundos todos, se dispersam, não ficam presos só no nosso mundo, no nosso Brana. E o que seria Brana? Brana, na verdade, se você tem uma dimensão, como tem aqui nessa ilustração, um ponto nessa dimensão seria um Brana, é o que divide um lado do outro dessa dimensão, certo? Então, o Brana de uma dimensão só é um ponto.
Se eu tenho uma superfície que tem duas dimensões, né, um traço, uma linha divide essas duas dimensões, divide esse Brahma aqui em duas partes. Então, uma linha seria o Brahma desse mundo aqui de duas dimensões. No mundo de três dimensões, o Brahma seria um plano que dividiria esses dois blocos aqui, né, em dois. Então, no mundo de três dimensões, o Brahma seria uma superfície. Agora, no mundo de quatro dimensões, que a gente não consegue imaginar, o que separa esse mundo de uma parte desse mundo de outro seria um outro objeto um objeto de três dimensões. E esse objeto de três dimensões, por exemplo, é o nosso corpo etérico, o nosso corpo físico denso, o nosso corpo etérico. O nosso corpo etérico é um Brahma e o nosso corpo físico é outro Brahma, só que eles estão deslocados na quarta dimensão um do outro. Olha que coisa difícil de entender. Nessa ilustração aqui, ó, se eu diminuir uma dimensão do meu corpo perispiritual, do meu corpo astral, que tem quatro dimensões, ele passaria a ter três dimensões. Aí o meu corpo físico, o meu corpo etérico, meu corpo físico denso e etérico, eles teriam duas dimensões, porque na verdade eles têm três, mas eles passariam a ter duas. E aí entendam que isso aqui é o nosso corpo físico com três dimensões, só que aqui está com duas, porque eu reduzi uma dimensão, e aqui o nosso corpo etérico está com duas dimensões, apesar dele ter três também. Só que repare que eles estão afastados pela terceira dimensão. Tem uma dimensão aqui que é Z, vamos dizer assim, X, Y e Z, aqui está afastando um do outro. Se acrescentarmos uma dimensão a esses corpos todos, poderíamos dizer que o nosso corpo físico denso e o nosso corpo físico etérico estão separados através da quarta dimensão. Por isso que nós não vemos, né? Porque nós só vemos o que o nosso cérebro tridimensional vê desse Brahma físico denso. Né? Se uma pessoa tiver uma visão etérica, uma clarividência ou capacidade de ver a visão etérica, ele vai ver o corpo etérico da pessoa, vai ver a aura da pessoa. Se ele tiver uma visão astral que parta para a quarta dimensão, ele vai conseguir ver não só o etérico, mas ele vai ver o corpo astral, o corpo perispiritual da pessoa. Isso é física quântica misturada com espiritismo, misturada também, e daqui a pouco a gente vai misturar também com psicologia junguiana, inconsciente, etc. O que faz com que a gente acredite que a teoria de Leadbeater e Annie Besant, que falam que isso daqui seria o desenho de uma supercorda, vamos dizer assim, dentro da visão deles, é porque existe também no caso deles a ideia da existência de 7 dimensões aqui, ó, as 7 dimensões que já é considerado na teosofia, mais 3 dimensões que são espirilas, que são recurvadas, que são dimensões enroladas dentro do próprio plano físico, e aí a gente teria, no caso, 10 dimensões, as 7 dimensões que a gente já vai falar daqui a pouco, mais as 3 dimensões recurvadas ou enroladas, são dimensões extras, e formando 10 dimensões, e a dimensão temporal. Com isso a gente teria as 11 dimensões. E o mundo físico e o mundo espiritual interligado através dessas cordas. Né? O Big Bang seria uma colisão entre esses mundos, entre esses Brahmas, fazendo com que ocorresse a explosão, né? Encontro de matéria com antimatéria, que só se colidiam porque eles se encontraram, esses dois Brahmas, e depois se separaram de novo e continuaram gerando matéria e antimatéria, né? Separadas pelos Brahmas. Né? Aqui mais ilustrações tentando mostrar para a gente que é um modelo viável, possível, que está bem associado a muitas situações que a gente encontra nos desdobramentos, né, astrais e tal, e são fenômenos que poderiam ser muito bem explicados por isso tudo que nós estamos falando aqui agora. Bom, a matéria escura acrescenta informação para a gente, né? Porque se eu disse a vocês que existe matéria escura, energia escura, que é 70% do universo, que está freando os táquions que estão viajando em velocidade da luz, existe a matéria escura, que é essa matéria que talvez permeie todo o universo, existe todo um mapeamento de matéria que já foi detectada, né? Porque, por exemplo, isso aqui é uma representação da lente relativista de Einstein, né? Que você consegue ver que uma luz de uma estrela atrás, ela é
atraída por um objeto físico e desloca, faz um deslocamento. Então uma estrela que está aqui, ela acaba sendo vista em outro lugar, por conta do desvio da gravidade. Então, esse mesmo fenômeno que desvia a gravidade através de sólidos planetas, também tem desviado matéria à torta e direita no espaço, e fez com que os cientistas fizessem um mapeamento mostrando que existe matéria que tem gravidade, mas não tem visibilidade, a gente não vê. Então, por isso é chamado dark matter, ou matéria escura, que a gente suspeita que possa ser... Bom, eu tentei passar aqui pensando que iria tirar esse movimento aqui atrás, que acaba atrapalhando, mas a matéria escura é uma parte da matéria etérica dispersa pelo plano astral a uma distância bem próxima da matéria física densa, tão próxima a ponto de interagir gravitacional e eletromagneticamente, né, com o mundo físico convencional. Então eu disse a vocês que as cordas da gravidade, né, do graviton, são cordas fechadas, então elas podem transitar de um mundo para outro. Por isso que, estando muito próximo a essa matéria escura, que seria, eu estou aqui atribuindo ao fato de ser éter, né, ser o plano físico etérico, esse éter que está aqui, ele interage gravitacionalmente e fisicamente, eletromagneticamente, com o nosso corpo físico, fazendo a transição com o astral, com o perispírito, etc., mas não é visível para o olho nu. Então é importante a gente tirar essas conclusões e ver, né? Aqui mais uma ilustração mostrando aqui o corpo físico dividido em sua versão densa e sua versão etérica, né? E aqui o perispírito em 4 dimensões, que está aqui representado em 3, por isso que eu botei entre parênteses, né? Como que está representado aqui. Aqui não está em 2D, não, está errado até, mas porque na ilustração lá, na outra estava, né? Aqui seria em 5D, mas também está em 3D, então aqui houve uma redução de 2 dimensões, não de uma só, mas é porque o corpo mental está na 5ª dimensão. Imagine que a gente não consegue visualizar o corpo perispiritual, né, o corpo astral, imagine o corpo mental, né, que já seria o princípio que conecta a gente com a alma. Não seria a alma propriamente dita, mas conecta a gente com a alma, é como se fosse o espírito encarnado, né, dentro da visão espírita. Aqui, tentando fazer uma analogia com a forma geométrica, né? Se eu disse que aqui estava em 2D, não está aqui nessa representação, mas aqui eu tento colocar um plano que seria como se representasse esse plano, esse corpo físico em 2D, perdendo uma dimensão, esse aqui também perdendo uma dimensão, e aqui perdendo também uma dimensão, tendo 3, apesar de o perispírito ter 4. Então, gente, isso aqui é como se fosse assim, a trindade espiritual aí, né? A trindade espiritual, né, no corpo, o perispírito e a alma, o corpo, perispírito e espírito, o corpo espiritual e o espírito, e tentando ter um modelo mais associado aos Brahmas, ao multiverso, à física quântica. E se a gente incluir nessa história toda a ideia de consciente e inconsciente, a presença do self como sendo a nossa alma, então ela está numa sutileza muito grande, e aí tem esses diagramas aqui junguianos, né, mostrando que existe o self, a consciência, um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. Sendo que o inconsciente coletivo seriam planos ainda mais sutis e que a gente só interage através de branas, através de cordas, né, que transmitiriam as energias psíquicas da gente, cordas fechadas que faziam essa interação, e alguns cientistas já falaram de partículas e de algum elemento, né, algum ponto, alguma condição elemental, bem elementar, que possa fazer a gente transferir nossas energias, né? E até através de um emaranhamento quântico conectar com mundos mais sutis, né? E aí eu trago esse modelo aqui já acrescentado de informações que talvez ajudem, buscando também apoio da teosofia, porque a teosofia divide não só em corpo denso, etérico, perispírito, e corpo mental que o espiritismo também traz, e espírito, mas ele traz assim físico, astral, mental, búdico, átmico, e aqui talvez a gente encontre as 7 dimensões que precisávamos, né? Então aqui temos o corpo denso, físico denso, o corpo físico etérico, né? O corpo astral, corpo mental, mental inferior, mental superior, o corpo intuicional ou causal,
e o corpo átmico, né? Aqui seria o búdico e aqui o átmico, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corpos, né? E o espírito estaria transcendente a tudo isso porque ele permeia todos eles, né? Então, essa seria uma visão mais transcendente, né? Tanto do yoga como da teosofia, que mostra o Deus interior na gente aqui, né? E que mostra essas subdivisões todas. E se a gente buscar as 4 funções da psique de Jung, a gente vai encontrar ela aqui, ó. Percepção, presente aqui no mundo físico, o sentimento, presente no corpo astral, o pensamento, presente nesses 2 corpos mentais, o inferior e o superior, e a intuição, um pouquinho pegando aqui já o mental superior, mas presente mais no corpo, na verdade, no corpo búdico, né? Então, aqui a gente já consegue fazer uma conexão com as 4 funções, né, que poderiam até ser complementadas com a vontade, né, a transcendência e tal, do espiritual, mas Jung disse que ele não conseguia alcançar isso. Ele dizia que o yoga conseguia alcançar esses níveis mais sutis, porque até a intuição a gente consegue ter noção na nossa consciência por conta do fato de o corpo mental superior já fazer o link com o corpo búdico. Ele traduz, então poderíamos dizer que o inconsciente coletivo estaria aqui no corpo búdico, mas através dos sonhos, através de recursos de imaginação ativa, de fantasias, a gente consegue conectar, trazendo para o mental superior, e ele aí se refere aqui, se transforma em imagens arquetípicas aqui, e depois das imagens arquetípicas se transforma em símbolos no mental inferior. Então, os símbolos dos sonhos só existem por causa das formas de pensamento que o mental inferior cria, porque o mental inferior precisa de imagens, o mental superior não. O mental superior trabalha com algo mais sutil que as imagens, então não precisa de palavras, não precisa de formas, não precisa de figuras, sons, nada disso para poder veicular suas ideias de uma maneira até mais perfeita, mais completa do que a do mental inferior. Aqui eu trouxe mais uma ilustração mostrando que, assim como existem os corpos, existem os planos, são 7 planos no total, e aí seriam as 7 dimensões, e depois as outras 3 enroladas que estão aqui no mundo físico, e mais a dimensão temporal, que aí forma as 11 dimensões da teoria das cordas. E aqui André Luiz diz o seguinte: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é um envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Isso pode ser interpretado, né, e é facilmente interpretado, que ele estava se referindo aos teosofistas até, porque foram os que destrincharam muito mais sobre os corpos sutis do que os espíritas até aquele momento. Então é bem fácil entender aí que ele estava dando um certo aval às informações que haviam sido trabalhadas na teosofia. Haja visto que, por exemplo, em nenhum momento Allan Kardec fala de chakras, e até André Luiz fala, e muitos autores espirituais também, e acabam batendo muito claramente com o que Leadbeater traz, que a teosofia traz nos seus livros, mostrando para a gente que a teosofia é uma doutrina irmã do espiritismo complementando muitas informações, dando até mais detalhes sobre algumas informações, certo? Aqui mostrando só para vocês que dentro do modelo de Jung a gente tem o self aqui como centro, os arquétipos presentes no inconsciente coletivo, que seria esse círculo central, né? E os complexos presentes no inconsciente pessoal, né? A consciência aqui nessa parte mais externa, né? Na verdade, isso aqui está errado. Isso aqui, nesse simbolismo, o A é arquétipo, o C é complexo. Seriam os complexos, né? Que muitas vezes aprofundam no inconsciente, mas eles são mais alojados no inconsciente pessoal. Aliás, desculpem. Eles são mais alojados no inconsciente pessoal e acabam chegando à consciência, constelando, etc. Então a gente tem aqui o ego, que é o centro da consciência, vamos dizer assim, apesar de não ser o centro de toda a consciência com C maiúsculo, porque não envolve o inconsciente,
e o self, ele é o centro da consciência, envolvendo inconsciente e consciente, né? Então, dentro dessa visão toda, a gente pode mostrar que os corpos sutis, eles trabalham muito nesse sentido também, de aprofundar até chegar ao self, né? Cada vez que vai aprofundando nos corpos sutis. Então, pessoal, esse esquema, ele está aí para poder tentar resumir isso tudo que a gente está falando, da conexão entre os corpos sutis, né, e a parte do inconsciente, né, da psicologia junguiana. E aqui nós temos, para começar, a função sensação, que está associada aos corpos físicos, denso e etérico, a função sentimento, que também podemos chamar de emoção, né, associada ao corpo astral, a função pensamento, associada ao corpo mental, o mental inferior no caso, e a função intuição, associada ao corpo causal, que seria para muitos a alma, né, ou pelo menos o princípio que conecta a gente à alma. E aí temos aqui um gráfico que ajuda também a mostrar que quanto mais a gente vai se tornando consciente, né, vai diminuindo o inconsciente como um equilíbrio, né, de yin yang aqui, né, e aí mostra, por exemplo, que logo no início nossas intuições, elas são extremamente inconscientes, né, e depois elas vão aumentando em consciência à medida que a gente vai evoluindo, porque a intuição é formada de corpos bem sutis, né? Os corpos bem sutis que moldam a nossa intuição. E aí temos aqui as sensações, que seria a mais consciente de todas, que é algo que a nossa percepção está associada aos nossos 5 sentidos e outras sensações mais, né? Os sentimentos, né, ou emoções, que seriam logo que vem depois, os pensamentos. E as intuições são aquelas que a gente ainda está trabalhando, ainda está tentando conseguir entender como é que elas funcionam, porque são o corpo causal que ainda está com pouca matéria para poder fazer essa conexão da gente com os níveis mais sutis, né? E dentro do conteúdo inconsciente a gente tem tudo isso, a gente tem inconsciente, até sensações inconscientes. Tem coisas que a gente não percebe, a gente faz um ar de se sentir enojado de alguma coisa, muitas vezes, mesmo sem ver, porque talvez alguma coisa nojenta está atrás da gente, mesmo se a gente sentir o cheiro, a gente faz esse ar. Tem pessoas que estão lobotomizadas, né, ou melhor, que estão com o corpo caloso separado, né, que separa o hemisfério direito do esquerdo, que tem um aparato colocado aqui na frente, vê objetos belíssimos de um lado, e do outro eles têm um olho que não enxerga bem, porque o lado que corresponde ao hemisfério esquerdo está cego ou alguma coisa assim, ele não enxerga. Então vamos supor que a pessoa coloca coisas nojentas nesse olho que a pessoa não enxerga e coisas belíssimas do lado de cá. Aí você diz assim, eu só vi imagens belíssimas. Aí a pessoa que está testando pergunta, então por que você fez um ar de nojo em determinado momento, quando apareceu uma figura nojenta nesse olho que é cego? Ele não sabe explicar, ele até não entende, porque ele não viu as coisas nojentas, mas o que acontece é que existe uma visão, uma percepção inconsciente que é registrada, e isso já é testado, já é confirmado pela ciência. Emoções inconscientes, inexplicadas, sentimentos que aparecem assim, de repente a pessoa começa a chorar, não sabe porquê, às vezes um gatilho de algo que lembrou a pessoa com situações lá atrás, recordações também inativas que são lembradas, né? Informações esquecidas que estariam na memória, mas você deixa de lado e até faz de propósito com que esqueça aquilo para poder não sofrer. E praticamente todas as intuições que são irracionais, são coisas que você não consegue explicar a razão, e às vezes coincidências acontecem porque você é intuído a virar uma esquina e acaba encontrando uma pessoa. Então, que isso é chamado fenômeno paranormal por enquanto, porque é considerado paralelo ao normal, mas um dia vai ser considerado como normal, certo? Porque são fenômenos da psique humana, são fenômenos que envolvem o inconsciente e o consciente. São fenômenos que envolvem física quântica, envolvem tudo que existe no universo em termos de energia. Não poderíamos deixar de fazer uma pincelada rápida sobre os chakras, porque eles estão associados a tudo isso, também estão relacionados a esses corpos sutis, estão relacionados a essas energias todas que a gente está falando até agora. Então aqui, para poder encerrar, a gente tem aqui uma ilustração que esquematiza tudo, né?
A mente vai colapsando a matéria que compõe os corpos mais sutis à medida que vai se desenvolvendo evolutivamente. Isso equivale à afirmação de Carl Jung que nos tornamos cada vez mais conscientes de nossa psique mais profunda e inconscientes à medida que nos individualizamos. Então, a consciência vai aumentando nos corpos mais sutis, né? E vamos percebendo que há uma consciência ainda mais elevada, transcendente, e que essa que nós estamos aqui é ilusória. Patanjali tem uma afirmação, né, no seu Yoga Sutra número 2, do primeiro livro, que é: a grande união divina, ou yoga, se conquista com o aquietamento da atividade mental. E isso se dá de uma maneira tão incrível, né? E a gente pode ver como Jung fala, né? De uma maneira ou de outra, somos partes de uma só mente que abarca a todos, um único grande homem. Então veja que ele está dizendo, em outras palavras, a mesma coisa, e está mostrando que o que precisamos só é aquietar nossa mente para a gente perceber que essa mente é uma ilusão e que nós somos o que está além dessa mente. Nós somos os corpos sutis, que um dia vão ser os únicos, porque quando a gente morre, a gente continua, reencarnação após reencarnação, vivendo as experiências necessárias aqui, mas um dia nós vamos deixar de ter experiências na Terra e vamos continuar nossa experiência no vasto universo infinito, e aí talvez a reflexão do que está mais sutil se torne mais límpido, como está aí mostrado numa lua que se reflete perfeitamente, mostrando um mundo e outro em perfeita afinação, sem qualquer distúrbio para criar barreiras entre nós e o verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Certo? O mundo dos deuses e espíritos nada mais é que o coletivo inconsciente dentro de mim. Palavras de Carl Gustav Jung. Então, pessoal, era isso que nós queríamos abordar nesse dia hoje aqui, nessa palestra que acabou ficando longa, né? Mas é porque a gente acabou enxertando com coisas de experiência nossa posterior dessa palestra. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like de vocês aí. Se estão gostando desses assuntos, desses temas, se inscrevam no canal e marquem o sininho para receberem novas notificações de vídeos quando aparecerem, né? Quando os vídeos novos aparecerem, né? E façam comentários também, falem também palestras que vocês gostariam de que a gente fizesse. Se tiver dentro do nosso alcance, a gente vai trazer, certo? E também comentem sobre os assuntos, acrescentando alguma coisa, ou complementando, ou perguntando alguma coisa que não entenderam muito bem, tá certo? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.